Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, aqui do canal Posso Tocar. Sou pianista, sou cantora e educadora musical. E hoje estou aqui com mais uma videoaula, mais um bate-papo para a gente conversar sobre temas que envolvem o nosso dia a dia de crescimento, de evolução na música e que, como tal, conta com o seu sucesso, suas dificuldades, seus fracassos, seus desafios, enfim, tudo que envolve a nossa caminhada de evolução. A gente vai trazer, eu sempre vou trazendo aqui, e hoje eu trouxe mais um bate-papo porque eu quero te ajudar a se perceber evoluindo cada vez mais na música, tocando, aprendendo músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido em qualquer que seja o teu instrumento. E hoje o tema que a gente vai falar é o seguinte, eu não quero desistir da música, mas eu tô cansando, sabe? Eu tô quase desistindo, tô desanimado. Quando começa a bater esse cansaço na música, sabe? A gente começa a ficar meio desanimado da música. Geralmente isso tem um pouco a ver com o nosso empenho, o nosso esforço para estudar. E às vezes é um esforço a ponto da gente ficar desgastado em tentar formar o hábito. E às vezes é um cansaço que vem por estar com o hábito da frequência do estudo diário ali formado, mas não conseguir ver um resultado que você julga que seria o adequado, que você espera, né? Que você tá ali querendo, né? Então, de qualquer forma, quando começa a bater esse cansaço, a gente tem que começar a refletir. Vamos lá, vamos conversar sobre essa questão do hábito, porque assim, nós sabemos que na música nós precisamos praticar diariamente, que a constância do estudo diário constrói os reflexos, as dissociações musculares, as coordenações motoras que a gente precisa para dominar um instrumento. É a frequência da prática musical que vai abrindo o nosso ouvido, que vai nos permitindo dominar o ritmo, incorporar uma sonoridade, refinar a sonoridade, né? Conseguir trazer uma interpretação mais bacana para o nosso instrumento. E isso é gradativo, não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra. Então, a gente precisa da regularidade, da constância. E a gente vai aprendendo e vai observando a necessidade disso ao longo do nosso aprendizado musical. Então, a gente geralmente começa estudando algumas vezes por semana, porque a gente tem que formar o hábito do estudo diário. E a gente vai aos poucos formando. Porém, tem uma parcela de alunos e de estudantes que resistem um pouco nessa formação do hábito, mesmo percebendo a necessidade, mesmo sentindo que precisa se dedicar mais, mesmo já estando conscientes e às vezes até querendo, mas resiste, demora, não consegue se entregar logo à frequência do estudo diário por N motivos, e inclusive motivos de organização pessoal dos seus compromissos familiares, profissionais, seus compromissos sociais, enfim. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que o bom senso comum não é uma ação comum. O que isso quer dizer? Todo mundo sabe, por exemplo, que o cigarro vai fazer mal para a nossa saúde, vai fazer mal para o pulmão. Todo mundo já ouviu, sabe, tem clareza sobre isso, mas tem pessoas que ainda optam por fumar. E elas optam por N motivos que não nos cabe julgar. Só que há um bom senso de que o cigarro vai, de certa forma, prejudicá-las. Assim como todo mundo sabe que comer doce é ruim para a saúde, mas todo mundo come. E é um bom senso comum de que o açúcar vai fazer mal pra gente, mas a gente não consegue às vezes transformar isso em hábitos saudáveis. A gente às vezes não consegue ter decisões corretas que excluem algo que a gente sabe que vai ser ruim e opta por outras. E isso também é um padrão, por exemplo, quando a gente faz as decisões de começo de ano, né? Chegando novo, a gente fala, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou parar de deixar de lado essa minha vontade, vou começar a correr atrás disso. A gente faz uma série de resoluções e, segundo o New York Times, 80% das pessoas não conseguem cumprir essas resoluções, porque um bom senso comum não significa uma ação comum. O que é necessário para que a gente mude a nossa ação, para que a gente opte por outros mecanismos que vão estabelecer um novo comportamento? É necessário que a gente construa um novo hábito. E aí que vem a importância de você entender como que é essa questão da construção do hábito, porque você pode não perceber, você pode às vezes não ter consciência do quanto o hábito, o automatismo ali do hábito que você gerou comportamental,
te guia e te conduz no seu dia a dia. Então, às vezes você acha que está difícil conseguir um horário para estabelecer a sua rotina diária de estudo, ou se você já está com uma rotina diária de estudo, às vezes você nem para avaliar como é essa rotina diária. Então, você tem um hábito que está direcionando a tua rotina diária ou um hábito comportamental de compromissos que te impede de conseguir estabelecer. E a questão é que o nosso cérebro, ele funciona para estabelecer uma condução diária por esses hábitos. Em outras palavras, o nosso cérebro resiste a mudar o hábito. E às vezes a gente não tem consciência disso. Nosso cérebro, ele nos atrapalha num primeiro momento, porque mudar o hábito, mudar algo que já está instaurado em nós, exige um novo gasto de energia cerebral mesmo, um novo processamento neural. E o cérebro, ele tem sempre a tendência de querer poupar energia, é uma questão biológica. Então, por isso que o cérebro sempre adapta e logo torna algo que ele está vendo que você faz com frequência, torna isso habitual e você nem se percebe mais depois fazendo. Porque a tendência nossa física, constituição nossa biológica, procura sempre essa reserva de energia neural. Então, se ele está percebendo, o cérebro está percebendo que você sempre faz algo de forma rotineira, ele transforma aquilo habitual e você já faz inconscientemente. Todas as suas escolhas, os seus comportamentos começam a ser habituais. Quando você decide mudar, quando você decide construir um novo hábito, existe um período de resistência, um período de dificuldade, de desconforto, que é realmente um desconforto ali do nosso cérebro tentando, entre aspas, nos boicotar, mas é porque está tentando proteger essa energia, essa reserva. E como que a gente supera isso? Persistindo, não tem outra forma. Você já tem que esperar que toda vez que você escolhe incluir um horário de estudo novo ali na sua agenda semanal, ou incluir um novo olhar, uma nova forma de estudo, vai ter um processo de desconforto, vai ter uma tendência de você parar com isso logo, porque o corpo resiste. E segundo a literatura que nós temos aí, o corpo leva de 21 a 30 dias, alguns autores dizem 21, alguns dizem 30, para formar um novo hábito. Durante esse período há fases, e uma dessas fases é de muita resistência. O corpo resiste para não querer, porque ele está gastando ali um novo processamento para fazer isso, entendeu? Esse novo comportamento. Então você tem que persistir e já tem que esperar esse desconforto em qualquer nova atividade que você for, porque é a repetição que vai fixar isso como um novo modelo comportamental e que vai, de novo, trazer conforto daqui a pouco. É preciso que você tenha consciência disso para que você resista, persista, faça um pouquinho a mais todo dia. É uma pitadinha diária a mais, sabe? Um pouquinho, uma pitada diária de mais empenho, de mais esforço para que o seu sistema nervoso se torne o seu aliado e não um seu inimigo, para que de fato ele estabeleça ali uma rotina. Agora, um ponto muito importante que eu não sei se você já prestou atenção no seu dia a dia e que as pesquisas vêm nos ajudar, né? Os psicólogos, os pesquisadores que estão na área comportamental também vêm nos ajudar com isso, que não basta ter força de vontade, não basta querer. A força de vontade não é o melhor caminho. Quando você decide programar a sua forma de conduzir o seu estudo na música, para alcançar melhores resultados, para tirar essa sensação de desânimo, de eu não estou conseguindo sair do lugar, para reverter isso baseado na consciência que você tem de que você tem todo o potencial para desenvolver o seu talento musical, e aí você decide, está determinado e você vai usar a sua força de vontade. Ela não é o melhor caminho. Por quê? Porque a força de vontade, quanto ela mais é usada, mais ela se esgota. O que eu quero dizer com isso? Eu vou citar um caso de uma pesquisa trazida num livro muito bom, que eu já usei, já indiquei alguns outros vídeos aqui do canal, indico de novo a leitura, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tem uma pesquisa aqui que um pesquisador chamado Roy Baumeister, ele estava tentando entender essa questão da força de vontade e ele selecionou um grupo de pessoas para um estudo para realmente entender como que seria essa questão, né? Onde essas pessoas foram pedidas que elas não pudessem comer, elas fizessem um jejum
de no mínimo 3 horas antes do estudo, do experimento ao qual elas iriam participar, entendeu? Então elas estavam, entre aspas, de barriga vazia, por no mínimo 3 horas, tá? E aí essas pessoas foram divididas em 3 grupos, ok? E elas foram colocadas em 3 salas diferentes e para o primeiro grupo, para o grupo número 1, digamos assim, foi colocado para elas pratos com bolachas e rabanetes, bolachas de chocolate, né, biscoitinhos de chocolate e também um prato com rabanete. E foi pedido para elas que elas não consumissem as bolachas de chocolate, mesmo estando famintas, tá? Elas podiam comer à vontade o rabanete, mas olha o chocolate e não pega. Não é para pegar, ok? Essa era a orientação dada para esse grupo. Para o grupo número 2, foi também distribuída os mesmos pratos com bolachas, com biscoitos de chocolate e rabanetes. E para eles foi falado à vontade, fique à vontade como que você quiser, pelo tempo que você quiser, ok? Então eles podiam ficar à vontade. E para o grupo número 3 não foi servido nada, eles não tinham nada na sala. E após ficar um período na sala, cada um desses grupos estava um período ali exposto a essa situação estranha e eles ficaram ali. Eles então levaram cada um desses grupos para um novo ambiente e ali foi colocado um quebra-cabeças para eles resolverem, que é um quebra-cabeça simples, entre aspas, não é tão simples, né? Mas era para eles fazerem uma atividade, se dedicar à montagem daquele quebra-cabeças, solucionar aquela atividade ali, aquele problema, ok? E o que os pesquisadores observaram como resultado? Que os grupos 2 e 3 foram os grupos que permaneceram por mais tempo e que chegaram muito próximos da solução do quebra-cabeça, ao passo que o grupo número 1 logo desistiu de ficar tentando fazer. E lembra, o grupo número 1 foi o grupo que teve a orientação de não comer a bolacha de chocolate, só podia comer o rabanete. O que isso mostrou para os pesquisadores? Que o fato deles usarem muito a energia mental deles, a força de vontade, para resistir à bolacha de chocolate, esgotou a energia mental. Eles não tinham mais energia para depois solucionar o problema, eles estavam cansados, ok? Mentalmente cansados, porque eles resistiram, eles fizeram uma força para não comer a bolacha de chocolate. Os outros grupos, o grupo número 2 podia comer o que quisesse, e o grupo número 3 não tinha que resistir a nada, porque não tinha nada também ali para eles. E o resultado foi que os 2 grupos tiveram muito mais resiliência, permaneceram muito mais tempo naquela solução daquele quebra-cabeças ali. Portanto, quando a gente tem a força de vontade como nossa aliada e a gente usa ela, dificilmente a gente vai persistir por um caminho novo. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você quer emagrecer e tem chocolate na tua casa e você é viciada em chocolate, como eu, e aí você quer emagrecer, vai ser muito difícil você conseguir mudar o teu comportamento, porque você vai fazer uma força de vontade para resistir ao chocolate que está ali. E a hora que você tem um outro comportamento que você quer estabelecer, que é, por exemplo, ir na academia, você já está cansado, porque você ficou gastando a sua força de vontade aqui. Trazendo isso para a música, se você quer estudar, se você quer instaurar um novo horário, uma nova forma de conduzir o teu estudo, mas você está num ambiente de estudo musical onde a TV está ligada, onde o Netflix está rolando, onde você chega e vai conversar com as pessoas que já estão assistindo TV, onde o celular está ali, as mensagens estão chegando, as redes sociais te atraem, vai ser difícil você só usar a força de vontade para resistir a elas. Porque você vai resistir pela sua determinação, mas quando você usa mais, quanto mais você usa a força de vontade, mais ela se esgota. E na hora que você vai para o estudo, você já está cansada, o seu estudo não rende, o teu olhar diante daquele estudo, a tua forma de conduzir não é tão eficiente. O que você deve pensar para contrapor isso? Existe uma regra, a regra dos 20 segundos, é muito mais eficiente. O que essa regra diz? Que é para você colocar uma barreira de 20 segundos para que você acesse aquele hábito, aquele comportamento que você já tem. Então, dificulta, espera, deixa, por exemplo, o celular, deixa a TV desligada, deixa o controle escondido em algum lugar, em algum outro cômodo. Dificulta o acesso àquilo que te torna, aquilo que é mais atrativo para você, aquela fonte de lazer que te tiraria de um momento de estudo musical. Dificulta o acesso a ela por 20 segundos. E essa típica ação de você dificultar o acesso a ela vai fazer você melhorar a possibilidade de construir um novo hábito, de estar focado no teu estudo musical. Não use apenas a força de vontade e a determinação e ache que ela vai funcionar.
não vai funcionar tanto assim. Quando a gente está pensando em construir um melhor hábito de estudo diário na música, você pode e deve preparar esse ambiente musical na sua casa. Se você estuda na sua casa, provavelmente a maioria das pessoas estudam em casa. Algumas vão na escola ou vão em algum projeto social para estudar, usar os instrumentos do local que tem para poder estudar. Existe isso também, mas muitas pessoas estudam em casa. De qualquer forma, prepare o ambiente onde você vai estudar para que você tenha facilidade de acesso àquele ambiente. Encontrar um cantinho, ter um cantinho da música organizado, ter os seus instrumentos ali já dispostos, ter as suas partituras, os seus vídeos, o seu notebook que você usa, o seu tablet, o seu afinador, ter as cordas já colocadas no instrumento, ter o instrumento ali já montado, ter tudo organizado de fácil acesso, estimula o teu contato com a música. Estimula muito. Se você tem que chegar num quarto, montar o teu instrumento, por exemplo, você tem que tirar o teclado, montar o suporte do teclado, colocar o teclado, ligar ele, ir buscar o material que está numa outra sala, num outro quarto. São coisas simples, eu sei, mas dificulta. A hora que você chega do trabalho, que você está um pouco cansado da tua rotina, e aí você pensa em tudo isso que você tem que fazer, você fala, eu vou descansar um pouco, vai. Ao passo que se você já tem o seu cantinho montado ali, isso facilita, estimula, você vê teu instrumento, não é para deixar o instrumento ali exposto também, né, montado já. Por exemplo, imagina um sax montado, pode ser algo perigoso, ele pode, né, alguém pode tropeçar nele. Não é bem assim, né? Não é para você detonar o seu instrumento, você tem que cuidar do seu instrumento. Mas é para você preparar um lugar onde ele fique cuidado, né? Onde ele não vai ser exposto ao acesso de crianças ou estar no meio do caminho para ele ser tropeçado, mas que ele estimule, que você olhe e fale, vou tocar um pouco aqui, vai. Isso vai me trazer um prazer, ao passo que você dificulta o acesso àquelas outras fontes de lazer que você tem, que automaticamente você iria por um comportamento que você está habitual de acessar essas outras fontes. E quando você pensa na forma que está estudando, porque, atenção, não basta para que você evolua na música de fato, não basta apenas estudar diariamente, basta estudar da maneira adequada. Se você não estuda de uma maneira adequada, da melhor maneira possível, dificilmente você vai alcançar resultados satisfatórios mesmo estudando diariamente. E esse é um dos pontos que cansa muitas pessoas. Porque às vezes você fala, mas eu estou estudando, só que é difícil, eu estou estudando e não rende, eu fico lá estudando todo dia, eu fico empacada, não saio do lugar, eu tenho muita dificuldade. Então a questão é como você está estudando. Qual é o teu olhar nesse momento de estudo? Como você está corrigindo o seu erro? E aí você vai demandar uma mudança comportamental habitual desse estudo. Porque às vezes você tem alguns comportamentos que não são eficientes na hora do estudo. Por exemplo, você tem sempre o hábito de quando erra, voltar ao começo da música. Eu errei, então eu vou começar de novo, que agora eu vou acertar. E aí você recomeça a música e erra no mesmo lugar, volta de novo. E erra no mesmo lugar e volta de novo. Esse tipo de hábito de sempre pegar ali do começo, novamente, que é tão natural, tão comum, é nada eficiente, é muito pouco eficiente. Esse tipo de hábito faz você automatizar o erro, porque se repete muitas vezes e erra nessas repetições, então automatiza esse erro. Você tem que mudar esse hábito, instaurar novos hábitos. Que hábitos, Daiane? Hábitos de parar de achar que para consertar aquele erro ali, você precisa voltar ao começo. Então, para consertar aquele erro ali, você precisa estar focada nesse erro. Você precisa distribuir para você aquele erro dentro de uma sessão musical. Aquele erro, aquele ponto, aquele compasso, aquele lugar que você erra, ele está inserido dentro de uma sessão musical, de um trecho musical, que traz uma informação musical. Esse trecho, lógico, está inserido na música toda, eu sei. Mas você vai focar nesse trecho, porque é nesse trecho que há um problema. Não preciso voltar a música toda. E nesse trecho de estudo, eu preciso desenvolver o olhar de me perguntar por que isso é difícil? Quais são os elementos rítmicos, ou melódicos, ou harmônicos, ou da própria expressividade, da musicalidade, que está tornando isso aqui difícil? E ali você vai estabelecer um diagnóstico, né? Você vai ver, eu já sei, é por causa disso, essa cadência é difícil. E ao estabelecer esse diagnóstico,
Você vai ter ideias de como treinar e repetir apenas aquele trecho para buscar o acerto daquele trecho. Então você estabelece uma meta corretiva ali para aquele trecho e ali se torna o teu foco de estudo. Você aprende a estudar por partes. Como é uma mudança totalmente de olhar e de comportamento, de foco do teu estudo, você vai ter uma resistência corporal, que mesmo já é consciente de que é assim que você tem que praticar, quando você se vê, você está voltando do começo de novo. E você fala, por que eu estou fazendo isso? Porque o seu cérebro está habituado a fazer aquela forma recorrente. E lembra, o cérebro resiste a querer ter novos comportamentos, novos hábitos. Ele vai resistir, mas você tem que persistir de 21 a 30 dias. Então, diminui, coloca a regra dos 20 segundos, diminui a facilidade para que esse comportamento aconteça. Como? Tira a música dali. Se você estabeleceu que aquele trecho que você vai estudar, tira o resto da música. Deixa à sua disposição, por exemplo, só aquele trecho. Só aquele trecho deixa na sua frente. Não deixa o resto. Assim, o resto tá ali, ó, ali em cima, na minha pasta, guardadinha dentro do armário. Isso faria com que eu tenha que levar 20 segundos, entre aspas, para poder pegar o resto da partitura. Então, isso facilita, você vai focar aqui, entendeu? Isso facilita o teu acesso. E aí, você vai aumentando a tua produtividade. Vai aumentando os teus resultados constantes e diários. Por que que você tem a sensação que não sai do lugar? Por que que algumas pessoas estudam e falam, tô estudando, mas eu tô muito devagar na música? Não aprendo rápido, eu aprendo com muito esforço, sabe? Não tô tendo um resultado legal, satisfatório. E isso vai desanimando. Por que que isso acontece? Se para outras pessoas não acontecem? Justamente pela forma como você conduz o teu estudo diário. Justamente pelas estratégias que você tem no teu estudo diário ou que não tem. Todo mundo tem estratégia, mas é que a maioria tem estratégias não tão eficientes. Estratégias que são mais do senso comum, né? De eu vou tentar de novo, uma hora eu vou conseguir. Por quê, né? Porque não nos ensinam a ter estratégias mais eficientes, não nos ensinam a ter meta do estudo, a anotar, sabe? Olha, esse trecho aqui, eu preciso melhorar isso. Anota lá em cima, pega um lápis, marca. Chama a atenção do teu olhar para isso, que você precisa melhorar isso. Não deixa só na cabeça. Às vezes a gente tem o hábito de que, eu sei que precisa melhorar isso e acabou, eu não vou anotar nada. Você tem que anotar, você tem que escrever, circular, marcar, chamar a atenção dos teus olhos ali, desse sentido da visão, para que você preste atenção nesse trecho. A marcar também, em registrar num caderno, numa tabela, como que está sendo o seu progresso diário. Porque a gente espera, por ilusão, porque a gente já sabe que não vai acontecer isso, a gente espera que a gente evolua muito num único dia. Não vai evoluir muito. Não vai aprender uma música inteira num único dia. Não funciona assim. Nós temos que saber que a gente vai evoluindo um pouquinho por dia e que é a soma desses pouquinhos diários que vai formar uma peça. Porém, a gente não marca isso, a gente não quantifica, a gente não coloca no papel. Hoje eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer aquilo. Especialmente os homens, né? Porque esse negócio de marcar no papel tem uma correlação que parece que as mulheres têm mais paciência para fazer isso do que os homens. Os homens, às vezes, têm uma coisa um pouco prática, uma coisa meio imediata, não vou fazer nada disso, não, vai. E aí, você não vai percebendo e você não vai tornando visual para você realmente, não vai mensurando os teus constantes progressos diários. Você não vai trazendo para sua consciência de estudo qual era a tua meta e se você alcançou aquele resultado. Isso vai trazendo clareza ao longo da tua jornada, ao longo do teu avanço. Por quê, galera? Isso parece bobo, mas não é. Quando nós estamos começando a aprender música, a gente sente que a gente dá um avanço legal no começo. A gente aprende, a gente começa a aprender. Mas chega um momento que a gente parece que estaciona e não sai do lugar. A evolução vai ficando bem pequenininha. E é assim mesmo. Isso chama curva do aprendizado. Existe uma curva no aprendizado de qualquer habilidade que nós estejamos desenvolvendo. E essa curva é assim, ela começa, ela vai, ela faz um movimento assim, né, ascendente, a gente sente, a gente não sabia nada e a gente começa a saber várias e várias coisas, mas depois a curva faz isso, ó, e ela fica reta. E aí, esse é o momento que você se sente estacionado. E é estacionado mesmo. Por quê? Porque a curva não é mais tão íngreme a partir de determinado momento. A curva ela começa a ser assim, ela sobe, ela estaciona, sobe mais um pouquinho, estaciona, mais um pouquinho, estaciona. Porque nesse momento você precisa cuidar de detalhes. Você precisa lapidar coisas sutis em tudo.
Quando a gente aprende que essa curva inicial faz assim, a gente aprende algo de maneira mais grosseira. Quando a gente precisa sofisticar, é mais detalhista, é mais sutil, é algo que demanda mais esforço para ganhar excelência. Então, para você ganhar excelência, você vai precisar mudar o teu olhar das tuas metas de estudo. Você vai saber que não vai alcançar grandes resultados no único dia, mas vai alcançar um resultado essencial para aquele dia. E um outro resultado essencial para o outro dia. Mas se você não tem essa clareza, se você não marca, se você não percebe, se você não consegue entender qual era o resultado essencial, o que eu tinha que melhorar hoje, que tem que estar realmente melhor hoje, senão eu não consigo melhorar amanhã aquela outra coisa, se você não vai tendo essa clareza, esse diálogo com o seu professor, se você não vai buscando essa maturidade musical, esse entendimento musical, você vai se acabrunhando, vai se fechando, vai se desanimando, vai achando que não adianta nada, que você não nasceu para música, porque você está se dedicando e não está tendo resultado legal. E ao passo que você não está entendendo que a forma, o hábito, o comportamento do teu estudo é que não está te ajudando, não está otimizando os teus resultados. Algumas estratégias são muito importantes quando a gente decide, ou quando a gente começa a se conscientizar, essa seria uma melhor palavra, a se conscientizar sobre o nosso processo de crescimento mais gradativo, que começa a acontecer quando a gente está lapidando uma habilidade. Que estratégias são essas? Você precisa fazer revisão de repertório. Essa é uma das estratégias que muito poucas vezes a gente faz. Como assim, Dailinho? A gente estuda e se dedica muito num repertório, numa música, e vai lá sabendo que aos poucos é por partes, eu vou estudando por partes e tal. E aí essa música aos poucos vai ficando pronta. E quando ela fica pronta, a gente fica super feliz. E a gente toca essa música um tempo e depois já era. A gente não toca mais. A gente não faz manutenção, não faz revisão de repertório. Você precisa fazer. Porque na música não tem um ponto de chegada. A gente nunca vai chegar e vai falar assim, nossa, aprendi tudo e acabou assim, ó, cheguei lá e acabou, não tem mais nada para fazer. Não, você vai estar constantemente evoluindo. Então você vai estar sempre com a sensação diária de que você não tá bom. Porque você está sempre pegando um novo repertório e um repertório mais difícil. E de novo, o que você vai ter sempre na hora que está estudando? Frustração, porque é difícil, porque você vai ter que ter estratégias musicais para se corrigir e conseguir fazer aquele repertório. E aí você consegue. E aí fica bom, e aí você guarda ele e pega um novo repertório, recomeça o ciclo. Você tem frustração de que é difícil de novo. E é assim, isso vai te acompanhando, você vai subindo de nível e vai ser sempre assim. Então você vai estar sempre com essa sensação de que você está, patinando, é sempre um estudo desafiador. Mas por que você está tendo essa sensação? Porque você não mantém o teu repertório que você já sabe. Tudo que está lá embaixo, de nível lá embaixo, que foi ficando mais fácil, que você simplesmente parou de tocar. Tem que tocar, você tem que fazer repertório, você tem que fazer manutenção de repertório. Porque quando você vai tocar em algum lugar, quando você vai tocar pra você não vai estudar. Tocar aquele momento leve de lazer, você vai pegar o que já está automatizado, o que você já aprendeu. O momento de estudo, que é um momento de maior concentração, que é um momento de maior foco, de estratégias, é diferente. Então, faça a revisão, monte o seu repertório, tenha uma pasta de repertório que você já sabe tocar e mantenha esse repertório. Coloca isso dentro do teu estudo diário. Tem um momento do teu estudo para fazer revisão de repertório. Outra estratégia muito importante, concentração. Na hora que você vai estudar e que você está lapidando, está evoluindo de nível, sem uma concentração e um hiperfoco é muito difícil. Você precisa ter uma concentração realmente no teu estudo musical. Você está muito concentrado. A sua mente, ela tem que estar muito ativa, ela tem que estar muito investigativa, ela tem que estar analisando o tempo todo. Os teus ouvidos têm que estar muito ligados no som que você está produzindo. Você tem que estar analisando todo o resultado sonoro que você está fazendo. Você tem que estar conseguindo comparar isso. Então, uma concentração, um hiperfoco é muito importante. Você precisa ter um ambiente que te permite essa concentração. Não tem como fazer isso conversando com a pessoa, não tem como fazer isso toda hora respondendo uma mensagem. Você precisa ter um foco para conseguir dar passos adiante. E essa estratégia está muito ligada também com o hábito de se comparar com a gravação que você tem de referência. Porque a gente vai tirar uma música, a gente tem gravação dessa música, a gente tem uma referência de como ela deve ser quando ela estiver pronta. Você sabe como é essa música, a banda que gravou, ou aquele teu intérprete favorito, que você gosta muito da interpretação dele, você sabe como ela deve soar. Então, se habitue a se gravar e começar a comparar.
Porque essa análise auditiva de como está saindo o resultado sonoro seu em relação àquela banda, em relação à gravação lá original, faz você também ativar mais um passinho da curva de aprendizado, porque você vai refinando detalhes. A gravação é muito importante, mas a gravação para comparar. Você tem que ouvir muito a gravação original e tem que ouvir a sua, não para se desmerecer, para ser analítico, para analisar, para falar, preciso melhorar esse ponto aqui. Tem que ter clareza nisso. Uma outra estratégia que é muito importante, você precisa fazer anotações. Você precisa aprender a pintar o seu material, marcar, usar marca-texto, usar stick notes lá, sabe? Usar um lápis, usar canetas. Você precisa ter consciência de que toda repetição ela deve vir para melhorar algo. Se você não evidencia esses pontos de melhoria, se você não marca com canetas marca-texto, se você não faz suas anotações, mesmo que seja em lápis, se você não gosta, se você não põe lá os seus stick notes para chamar a sua atenção, você corre o risco de entrar naquele comportamento habitual de repetir ciclicamente para ficar melhor. Eu vou repetir que vai ficar melhor. Não, repetir que vai ficar melhor, eu tô falando quando a gente já tá com a música quase boa, sabe? E você fala, não, vou repetir um pouquinho mais para ficar melhor. Ficar melhor o quê? Repetir um pouquinho mais para ficar melhor? Não. Tem que ser específico, ficar melhor o quê? O que tem que ficar melhor? Lembra que quando você está subindo de níveis em pouquinho, é sutil. E você tem que ser capaz de identificar essa sutileza. Entendeu? Faça anotações. Isso é muito importante. Crie esse hábito de anotar na própria partitura ou anotar num caderno à parte, como você preferir. Isso vai trazendo uma postura analítica para o teu estudo, uma postura de concentração. E lembra sempre que você está montando um quebra-cabeça durante o seu estudo musical. Você nunca está tirando uma música do começo ao fim, de cabo a rabo, né? Num único estudo, numa única tacada. Não. Nós estudamos montando um quebra-cabeça, é uma partezinha por dia. A gente tem que aprender a montar esse quebra-cabeça. A gente precisa aprender que, na verdade é como se fosse um processo inverso. Na verdade, assim, a música já é o quebra-cabeça pronto. A gente tem que desconstruir nas pecinhas. A gente tem que achar essas pecinhas e depois tem que remontar ela. É assim que a gente estuda uma peça musical. É por partes, mas a gente encontra ela pronta quando a gente ouve, quando a gente pega a partitura, ela tá pronta. Você tem que desconstruir, o teu estudo tem que ser desconstrutivo para depois ele se construir novamente. Se você ficar tentando fazer o todo, cuidar de tudo de uma única vez, de todos os aspectos, eu vou melhorar ritmo, eu vou melhorar o pedal, no caso do piano, eu vou melhorar o meu andamento que eu estou colocando, a velocidade, não, eu vou melhorar a afinação, não, eu vou melhorar essa articulação, tudo de uma única vez, não vai rolar. O nosso cérebro nem consegue. É por partes, você está desconstruindo e depois você vai montar de novo. Então você vai somando, você vai acoplando próximas metas, próximos objetivos. É um ponto por vez de correção que você coloca um sobre o outro, de forma gradativa. Corrige um, depois corrige o outro, em cada parte. Entendeu? E um próximo ponto, uma próxima estratégia que eu diria é aprenda a se preparar para o erro. Como assim se preparar para o erro? Porque nós erramos. E nós vamos ter sempre o erro como nosso companheiro durante o processo de desenvolver uma habilidade musical, de ficar bom, de desenvolver a maestria naquele domínio daquela música. Vai errar, é óbvio. Então aprenda a se preparar para esse erro ali na hora que você está estudando, mas aprenda a se preparar ele também para uma hora que está se expondo para alguém. Porque a gente aprende a lidar com o erro na hora que está estudando, a gente aprende que não está tudo bem, que não tem problema, que o erro é um sinalizador, que o erro ele está mostrando para a gente que a estratégia que a gente está fazendo ali não está correta, então a gente precisa parar, precisa analisar, precisa se perguntar o que está ali, como que eu corrijo, precisa pensar nas metas, nas estratégias de repetição que sejam eficientes a buscar o acerto. A gente faz isso durante o estudo, a gente começa a aprender a fazer isso ao longo da nossa evolução, mas a gente não pensa em se preparar para o erro numa apresentação, na hora de se expor para alguém. Como que a gente vai se preparar para o erro? Dani viajou? A gente tem que se preparar para o acerto na hora da apresentação, não é? Pois é, galera. Se preparando para o erro, você está se preparando para o acerto. Se preparando só para o acerto, você está correndo o risco de se desestruturar todo quando você errar na hora da apresentação. Porque pode errar. O erro é nosso companheiro e está tudo bem. Mas quando a gente erra no meio de uma apresentação, a coisa degringola se a gente não se preparou para o erro.
Como que a gente se prepara pelo erro, Daiane? Para o erro, né? Como que a gente fica preparado com isso? Só aceitando, só estando motivado de que, tudo bem se eu errar na hora? Não, não é só assim, não. Na verdade, a sua estratégia de estudo, ao ser feita dessa forma desconstrutiva, ao você estar montando a peça por partes, você ensinou o seu corpo já que a música não é um todo do começo ao fim, que ela tem momentos, que ela tem trechos em específico, ok? Então, você deveria acostumar a estudar ela com esses trechos de forma bagunçada. A música ela tem uma linearidade de condução. Tem um trecho, depois o outro, depois o outro, depois a outra sessão. Ela é uma linearidade. E a gente estuda sessões separadas. E depois a gente estuda elas todas juntas para manter essa linearidade. Pois começa a estudar bagunçado. Pega a sessão ali, a última sessão, da última sessão você vai para a primeira, depois você vai para do meio, depois você vai para a primeira de novo e vai para a última. Bagunça ela. Por quê? Porque isso traz prontidão para você de começar em qualquer parte. Quando a gente erra numa apresentação ou tocando ali na frente de alguém, se a gente tem um erro e não está acostumado a pegar em qualquer parte, nós tendemos a fazer aquela estratégia de voltar do começo. E a gente volta já tremendo na vara, não sabe se vai conseguir a hora que chegar naquele lugar acertar. E aí provavelmente às vezes não vai acertar porque tem um fator emocional forte de medo. Então se prepara para o erro para que você seja capaz de pegar em qualquer parte. Para que se tropeçar, siga adiante, vai para outra parte. E tá tudo bem, tá com naturalidade. Outra coisa, outra forma que você se prepara para o erro. Aprenda, quando você estiver diante do momento de erro, no seu estudo em casa, por exemplo, eu errei nesse trecho, não pare nele, continue, mas não foque no erro que você fez, no tropeço. Foque em como você vai tornar a sonoridade daí em diante mais e mais bonita. Concentra no que vem depois. Porque às vezes, quando a gente dá um tropeço, no momento que a gente está... Quer ver? Uma boa forma de fazer isso é quando você está se gravando. Porque quando a gente está gravando, a gente não quer errar. Fica com aquela pressão, do mesmo jeito que tem a pressão quando você está se expondo para alguém, né? Você não quer errar, você não quer parar. Então, ao se pôr para gravar, nesse momento que a música está quase já perfeita e que você está fazendo uma lapidação geral dela, se tiver esse tropeço, aproveita para não se desestabilizar e ficar concentrando no que aconteceu do erro. O erro já foi, já era. Concentra na sonoridade que vai vir adiante. Como você vai tornar ela mais bela, mais bonita, mais sofisticada. Porque quando acontecer esse tipo de tropeço no meio de uma apresentação e você não se desestruturar porque ficou focado no porquê que aconteceu aquele erro, você foca em como conduzir o próximo trecho de forma mais bonita ainda, a plateia abstrai. Que se dane o erro, nós somos humanos. A plateia abstrai. E isso eu tô falando numa plateia, assim, eu tô pensando num público que tá sentado te ouvindo mesmo. Porque muitas vezes a gente tá tocando em algum lugar que o pessoal tá comendo, tá conversando, aí ninguém nem tá prestando atenção no músico, né? Mas pensando numa plateia que o pessoal tá sentado te ouvindo, num concerto, num recital, numa apresentação ali, num sarau, o pessoal tá concentrado em você, e aí teve esse tropeço, a plateia se abstrai disso, porque ela fica focada no que você está focado. No que você está focado, você transmite para quem te ouve, entendeu? Essa é uma outra dica para você se preparar para o erro. E, de repente, você pode também estar me ouvindo e pensando, Daiane, eu faço tudo isso, sabe? Eu já tenho mudado minha forma de estudar, mas eu tenho ficado desanimado com a música, porque de que adianta a gente fazer tudo isso, a gente evoluir na música e se esforçar cada vez mais, se no final das contas eu não tenho oportunidade? Se ninguém me valoriza? Se não dá para viver de música? Se eu tenho vontade de tocar para cima e para baixo e não consigo onde tocar? Eu não encontro portas abertas? Eu sou obrigada a fazer outras coisas da vida? De que adianta tudo isso? Né? De que adianta ter todo esse olhar, essa paixão por essa forma de construir o teu estudo musical, o teu talento musical, se na hora que a gente quer e pensa em viver disso, a gente fala, caiu por terra, não dá para viver disso? Eu diria para você uma coisa, se você está pensando nisso. Talvez você não tenha absorvido da música uma das maiores lições que ela traz pra gente. Porque durante todo o processo de aprendizado na música, de evolução, de desenvolver a habilidade musical, a gente aprende muita coisa que não está só diretamente ligada com a música em si. Muitas coisas, e uma delas, muito importantes, é aprender a se superar diariamente, a querer ser melhor diariamente,
a fazer com dedicação, com disciplina e buscar a sua superação diária. Talvez você não tenha aprendido ainda essa importante lição. Por quê? Viver de música pode parecer algo difícil e de fato para algumas pessoas é, mas para a grande parte dessas pessoas que se torna algo muito difícil viver de música, muitas delas não têm uma flexibilidade para querer se abrir para o novo, para querer se reinventar, para querer agarrar novas oportunidades, novas formas de viver de música, para querer aprender novas... Tudo no mundo muda. E se a gente tiver uma cabeça rígida e fixada na única forma de fazer música que a gente conheceu até então, que era, eu vou estar num palco e eu quero ganhar tanto por esse palco que acabou, eu quero tantas pessoas me assistindo e é isso que eu quero. E você não se abre para as novas formas, os novos formatos de ganhar dinheiro com a música, de ter essa profissão com você, se você não está querendo se superar diariamente e não vai buscar novas formas de estudo musical para encontrar novas portas abertas num estúdio de gravação, numa forma de fazer arranjos, se você fixa e quer algo inflexível, que é o único que você modelou para você, dificilmente você vai realmente se sentir satisfeito e vai se sentir valorizado. Mas o problema não é a música em si, porque ela é uma profissão que sustenta muitas e muitas pessoas. O que é que está tornando difícil para você é essa cristalização, onde você não absorveu a principal lição, que é de se superar diariamente, se colocar para se superar, para se tornar melhor, para conhecer novas coisas. Isso é exigido em qualquer profissão. Se você não faz isso e acaba optando por ir para carreiras, né, para áreas da música onde você não ama o que você faz, por exemplo, eu vou dar aula, eu não amo dar aula, eu não me capacito para dar aula, eu não tenho paciência, mas eu tenho que dar aula, porque é a única forma que eu estou ganhando dinheiro com a música. Se você vai com esse olhar, com essa postura, com essa insatisfação, você vai cada vez perder mais o prazer com a música e você vai deixando de se valorizar. Você vai cada vez aceitando que as pessoas desvalorizem mais a sua arte. Porque você está frustrado com você mesmo, então você não se valoriza, você não aprende a precificar o teu show, você não aprende a montar um show, você não estuda sobre a carreira musical, o empreendedorismo que você tem que ter, enfim, entende? Então, às vezes a gente desanima da música por diversos fatores, mas a gente tem que começar a se responsabilizar pelo processo que está acontecendo de desânimo com a música. Você tem responsabilidade nesse processo. Às vezes uma responsabilidade comportamental, de não estar conseguindo conduzir melhor o teu hábito do estudo diário, ou a tua forma de estudar. E às vezes um hábito também, eu diria, de valores, de ser inflexível, de não se abrir para novos formatos. E aí a música acaba parecendo para você algo que, tipo, não vale a pena. Vale a pena. Sustenta muita gente. E traz muita realização e satisfação, tá bom? Então é isso. Era isso que eu tinha para dividir aqui com você. Eu espero que você tenha curtido. Foi um bate-papo até um tanto quanto longo, mas eu espero que tenha contribuído para você pensar, refletir e, acima de tudo, estar disposto a construir novos hábitos, novas posturas, estar aberto a isso, porque a vida nos chama para isso, né? Se ela está te chamando por meio da música, é uma oportunidade dupla, né? Você vai aprender a adquirir novos hábitos e ainda vai aprender música. Se não for por meio da música, ela vai te chamar por outras vias. Então, vamos aproveitar que ela está chamando a gente para essas novas posturas comportamentais por meio da música, né? Assim a gente já aprende música junto, que é muito bom, que é muito gostoso, não é? Se você curtiu, dá seu like, dá seu joinha, deixa seu comentário aqui embaixo, fala pra mim o que você tá achando, se você concorda, se você não concorda, se você tem um ponto de vista diferente. Eu acho muito rico quando a gente troca conhecimento, quando a gente troca experiências, do mesmo jeito que a minha experiência contribui para você pensar, a sua experiência contribui para uma nova visão minha. E o diálogo é sempre muito positivo. Então deixa aí, tá bom, seu comentário, eu vou ficar feliz. E, claro, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, acompanha as nossas redes sociais. Eu tenho um canal no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Telegram. Eu tenho material para download gratuito. É só você entrar no site,
que você vai acessar aí e vai me acompanhar de pertinho, tá bom? Deixa seus pedidos de aula, que sempre que eu volto aqui com vídeos, eu sempre volto com ideias que partem de vocês, tá bom? Combinado? Muito obrigada pela sua presença. Se encontra no próximo vídeo, hein?